A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo. Boa madrugada para todos, né? Mais uma madrugada na presença do Senhor, em oração, em jejum, em leitura da palavra de Deus, né? Hoje nós vamos continuar lendo, meditando no Salmo 119, né? O versículo 17. O título diz assim: quero conhecer a tua vontade. O versículo 17: Senhor, trate com bondade este teu servo, para que eu possa continuar vivo e obedecer a tua palavra. Abre os meus olhos, para que eu possa ver a verdade maravilhosa da tua lei. Viverei poucos anos aqui na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. O meu coração sofre, ansioso, pois em todos os momentos quero conhecer a tua vontade. Tu repreendes os orgulhosos, os que se desviam dos teus mandamentos são malditos. Livra-nos dos insultos e da zombaria deles, pois tenho obedecido aos teus ensinamentos. Mesmo que as autoridades se reúnam contra mim, façam planos. O versículo diz aqui, o versículo 24. Versículo 24, né? Eu, que sou o teu servo, meditarei nas tuas leis. Gosto de pensar nos teus ensinamentos, e eles são os meus conselheiros, né? Os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, é o nosso conselheiro, para que nós possamos ter uma vida na presença do Senhor, com temor e tremor. E o salmista, ele escrevendo, ele diz que a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos, né? Ou seja, ela ilumina a nossa mente, o nosso coração. Quando eu e você passamos a ler a palavra de Deus, a meditar, a botar em prática na nossa vida, ela nos ensina o caminho, né, para chegar até Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor. E o salmista, ele diz que na multidão dos conselhos, né, dos conselheiros, há sabedoria, né? Quando nós buscamos em Deus o conhecimento, passamos a temer ao Senhor, a guardar os mandamentos do Senhor, né? Para ter uma vida com Deus aqui na terra, enquanto estamos em cima deste pó, né? Onde nós possamos realmente cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor. O versículo 21 ele diz: tu repreende os orgulhosos, os que se desviam dos teus mandamentos são malditos, né? O que é o orgulho? O orgulho é onde está toda maldição na vida do ser humano. É o orgulho, a arrogância, a prepotência, né? A pessoa achar que ela, tudo que faz é pela sua capacidade, né? Ela não agradece a Deus pela bênção que Deus dá a ela, pela sabedoria, pela saúde, pela vida, né? Pelo respirar, por tudo que Deus dá, pois essa é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Que nós possamos agradar a Deus. Um dia o diabo, Lúcifer, né? Que era um querubim ungido, né? Um anjo bonito, né? Um anjo com resplendor, que servia o coral do Senhor Deus nos céus.
E a palavra do Senhor fala em Ezequiel, né, que se encontrou nele orgulho, né, arrogância, onde ele falou que subiria às mais altas nuvens, né, estabeleceria o seu trono e seria semelhante ao Altíssimo. E diz a palavra do Senhor que Deus o expulsou, né, do céu à terra, e com ele desceu a terça parte dos anjos, né, que hoje são os demônios que trabalham para se opor, né, a tudo que pertence a Deus, né? Por isso que nós vemos na humanidade tanta destruição. É o diabo, os demônios trabalhando, né, para destruir a vida do ser humano, que é a coroa da criação de Deus, por conta do orgulho, né, que invadiu o seu entendimento e o coração dele. Mas a palavra está dizendo aqui para mim e para você, ensinando que Deus, tu repreende os orgulhosos, os que se desviam dos teus mandamentos são malditos. Livra-nos dos insultos e da zombaria deles, pois tenho obedecido aos teus ensinamentos, né? Nós devemos cada dia mais vigiar, né? Vigiar contra o orgulho, contra a arrogância, a prepotência, né? Pois essa é uma semente maligna, né? A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Então, quando nós se achamos demais, se achamos que não precisamos de Deus, se achamos que não precisamos da bênção do Senhor Jesus na nossa vida, damos lugar a essa semente maligna chamada orgulho, arrogância, e muitas vezes passamos por situações, né, para se humilharmos diante de Deus e buscar em Deus a nossa vitória, né? Buscar no Senhor o seu socorro, pedir ao Senhor misericórdia, perdão, graça, para nós poder vencer. Porque sem Jesus, meu amigo, meu irmão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não temos como vencer se Deus, o Senhor, não estiver conosco, nos dando força, graça, sabedoria para vencer as lutas da vida, os problemas que muitas vezes vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E às vezes é por conta do nosso orgulho, para que nós possamos ser mais humildes, né? Humilde diante do Senhor e do nosso próximo, e entendermos que sem o Senhor nada nós somos. Então que Deus tire do nosso coração, da nossa mente, toda arrogância, prepotência, né? Como a palavra está dizendo aqui. Que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Aqueles que reconhecem a sua pequenez diante de Deus, aqueles que pedem a Deus misericórdia, que oram, né, pedindo ao Senhor compaixão, que mesmo sendo pessoas inteligentes, pessoas cultas, elas entendem que é a graça de Deus sobre a vida dela. Mesmo aqueles que Deus deu posições, né, humanamente falando aqui na terra, mas elas reconhecem que é Deus que está abençoando, elas são gratas ao Senhor, né, pelo emprego, pela posição, pela autoridade que Deus está dando, pela posição, né, o cargo que Deus está dando a ela, seja uma autoridade, seja alguém que comanda, né, uma posição sobre outras pessoas. Ela reconhece, ela tem humildade, né, de saber que é a bênção de Deus sobre a vida dela. Então é muito importante, meu amigo, meu irmão, você entender isso, que sem Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum sem Jesus na nossa vida, porque dia estamos em cima,
e dia estamos embaixo, né? Então que Deus abençoe a nossa vida, a nossa família. Como disse aqui o salmista, na tua palavra eu encontro a multidão de conselhos, né, de conselheiros, né? Porque é através da leitura da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, que nós reconhecemos que nada somos, né? Que reconhecemos que sem Deus nós não chegaremos a lugar nenhum. Um dia, o grande rei, o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres, quando ele estava aqui na terra, o Senhor Jesus, ele passou-se uma toalha sobre si, pegou uma bacia com água e passou a lavar os pés dos seus discípulos. E um dos discípulos, que foi o apóstolo Pedro, disse assim: Senhor, eu é que careço de lavar os vossos pés e o Senhor está lavando o meu? E não queria que Jesus lavasse os pés dele. Jesus estava ali dando um exemplo de humildade, né, para os seus discípulos. E ele disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, né? E Pedro disse: Senhor, não lava só os meus pés, mas me lava tudo, né? Porque ele entendeu que Jesus estava dando ali um exemplo de humildade, né, diante dos seus discípulos e apóstolos. E hoje não é diferente no dia a dia da nossa vida, né? Onde nós se deparamos, né, com muitas pessoas que deixam o orgulho, a arrogância, a prepotência, né, tomar conta da sua mente, do seu coração, né, às vezes por conta de uma posição social que tem, mas não sabe ela que ali Deus foi quem permitiu e que abençoou a vida dela. Mas não para ela ser injusta com ninguém, pelo contrário, para que ela faça justiça, né, na vida do seu próximo. E é o que hoje estamos vendo na nação, no Brasil, né? As pessoas, as autoridades que eram para governar a nação com senso de justiça e temor a Deus, governa com imparcialidade, cheios de orgulho e de maldade. Mas não sabe elas, meu amigo, meu irmão, que Deus dá graça aos humildes, mas abate os orgulhosos. Está aqui a palavra de Deus dizendo, versículo 21. Tu repreende os orgulhosos, os que se desviam dos teus mandamentos são malditos, né? Malditos. Aqueles que eram para fazer o bem, aqueles que eram para praticar o que é bom diante dos olhos de Deus, a justiça ao seu próximo, praticam maldades. E esses seres são, diante de Deus, malditos. A palavra está dizendo aqui, a palavra de Deus. Então que Deus tenha misericórdia de mim, de você, né? Nos ajude, para que nós possamos ser pessoas justas, humildes, né, diante de Deus e do nosso próximo. Deus abençoe nosso amado irmão Francisco, né, que entrou aqui na nossa live. Deus abençoe sua vida, meu irmão, sua família, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora a Deus, clamar ao Senhor por sua misericórdia, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pecados, diante dos olhos santos do Senhor. Senhor, guarda a nossa mente, o nosso coração, da semente do mal chamado orgulho, arrogância, prepotência. Pai, reconhecemos que sem o Senhor nada nós somos, que sem o Senhor, meu Deus, nós não chegaremos a lugar nenhum, Jesus. Tenha misericórdia de nós,
Tenha misericórdia, meu Pai, da nossa família, amigos, parentes. Tenha misericórdia daqueles que se encontram, Pai, aflitos, desesperados. Aqueles que se encontram sendo humilhados, massacrados, meu Deus. Caluniados, defamados. Deus, aqueles que se encontram, meu Deus, sendo injustiçados. Senhor, tenha misericórdia, meu Deus. Pai, oramos pelo Brasil, pela nação brasileira. Senhor, tiras do poder os orgulhosos, os maus, os perversos, ó Deus. Aqueles que o Senhor permitiu, meu Pai, estar em cargos elevados, em posições elevadas, para governar a nação com justiça. Meu Deus, mas governam com maldades, com imparcialidade, com perversidade. Senhor, faça justiça, meu Deus, na vida dos oprimidos, na vida dos humilhados, dos caluniados, daqueles que se encontram presos injustamente, meu Deus. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Tenha compaixão, ó justo juiz. Oramos por eles, Senhor. Como a tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. É a ti que clamamos, ó justo juiz. Ó Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses. Deus nenhum há semelhante a ti, Pai, para nós teus filhos. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha compaixão, nos livra de todo mal. Livra, Senhor, a nossa família, os amigos, parentes. Livra dos inimigos, dos perversos, dos maus. Daquele que apressa seus passos para derramar o sangue inocente. Daqueles, meu Deus, que praticam a maldade, a perversidade. Que tem prazer, meu Deus, em praticar o mal. Livra-nos deles, ó Deus. Guardas no nome de Jesus a nossa vida, a nossa família. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, Senhor, a verdade e a justiça, hoje, amanhã e para todo sempre. Que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa família. Abençoe, meu Deus, ali a empresa, os diretores, a família, os amigos, todos os funcionários, parentes. Abençoe a todos, salvando, libertando, prosperando, Senhor. Abençoe os clientes, prospera, Senhor, cada um. Pai, derrama a paz, a união, o amor, a prosperidade, Senhor, a salvação, a libertação na vida de cada um, meu Deus. Entregamos nessa madrugada, nos livra de toda a semente do mal, da perversidade, do orgulho. Guarda a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Como diz a tua palavra, que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida, Senhor. Guarda-nos, livra de todo mal, a nossa vida, a vida dos amigos, dos familiares. Salva, Senhor, nos liberte de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu amigo, meu irmão, a sua família. Que Deus te guarde de todo mal, em nome de Jesus. Te dê uma madrugada abençoada, um final de semana de muita paz, saúde, livramento, proteção, salvação na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria, você vai se inscrever, né? Você vai dar o gostei lá, vai tocar no sininho, onde você vai receber as notificações, a oração, a palavra de Deus.
Você vai compartilhar para seus amigos, familiares, né? Esse propósito, toda madrugada, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui em oração, em jejum e leitura da palavra de Deus, né? Esse propósito é para que Deus venha nos fortalecer, nos abençoar cada dia mais, nos dar forças, né? Fé, coragem, determinação para nós vencermos as lutas desse mundo, as batalhas da vida, né? Pois Jesus mesmo falou, está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, se o nosso Senhor venceu, no nome do Senhor Jesus nós vamos vencer também. Então fique com Deus, tenha uma boa madrugada em nome de Jesus, um sono reparador. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.